Olá, gente querida. Hoje é quarta-feira da quarta semana do tempo comum. Estamos fazendo o nosso caminho com a palavra de Deus, meditando a cada dia o texto do Santo Evangelho. E eu quero agradecer a você pela sua fidelidade, pela sua companhia, por todos os dias estarmos aqui juntos, lendo a palavra de Deus, meditando o Santo Evangelho. Muitos nos acompanham aqui pelo canal do YouTube, Dom Paulo Jackson, outros pela Rádio Maria, outros ainda pelas plataformas de podcasts. Muito obrigado. É uma honra, é uma alegria. Supliquemos o Espírito Santo de Deus para que Ele nos dê a docilidade de acolher a sua santa palavra. Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça da docilidade para acolhermos a palavra da vida em nosso coração, em nossa existência, em nossas atitudes, pensamentos, ações, vontade e disposições interiores. Que a palavra seja acolhida, amada, discernida e saia pelos poros, pelas mãos e pelos pés na vida. Amém. O texto do Santo Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. A visita de Jesus à sinagoga de Nazaré. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E estes grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali ele não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, depois que iniciou o ministério público, Jesus se transferiu para Cafarnaum, uma cidade maior, à beira do lago de Genezaré, e ali ele teria possibilidade de locomoção, sobretudo por meio do lago, que era a grande estrada, digamos assim. Só que hoje ele visita a sua aldeia, Nazaré, e como é costume de Jesus, no sábado ele vai à sinagoga. Nazaré era uma aldeia de mais ou menos 300, 400 habitantes, nas serras da Galileia. Nunca foi citada no Antigo Testamento, não tinha a menor importância. Dentro da grande estrutura do Império Romano, ficava numa região periférica, Israel. Dentro de Israel, numa região mais periférica ainda, a Galileia, considerada inclusive de segunda categoria pelas rebeliões, pelas confusões que muitas vezes aconteciam na Galileia em relação ao Império Romano. Pois bem, Jesus é habitante da aldeia de Nazaré. Certamente todos ali são parentes. A estrutura familiar é clânica, é a estrutura da família alargada. Todos conhecem Jesus. E aqui está o escândalo da encarnação. Eles fazem questão de dizer:
De onde este homem recebeu tanta sabedoria? Jesus não estudou aos pés de um rabino famoso, por exemplo, como São Paulo Apóstolo. Jesus não frequentou a universidade hebraica da época. Jesus nem era sociologicamente da tribo sacerdotal. Jesus era leigo. Maturou o estudo da Sagrada Escritura provavelmente sozinho, com José, com Maria, na sinagoga de Nazaré, na intimidade com o Pai, no silêncio, no estudo, na oração, na contemplação da vida do povo. É por isso que os seus parentes se escandalizam. Este não é o carpinteiro? Jesus é o carpinteiro para o povo de Nazaré, apenas o carpinteiro. O filho de Maria, irmão de José, de Tiago, de Judas e de Simão. Os irmãos de Jesus, da sua parentela, da sua família alargada. E eles se escandalizam porque Jesus prega com sabedoria, faz milagres, e eles não sabem de onde provém esta força, este poder, esta sabedoria, esta iluminação. Eles imaginam que conhecem a origem de Jesus e até destilam, declinam quem são os parentes próximos de Jesus, qual é a sua origem. E aqui está o terceiro elemento importante dessa meditação. Ao dizerem que conhecem a origem de Jesus, na verdade, as pessoas de Nazaré estão revelando a sua mais profunda ignorância e cegueira. O tema da cegueira, o tema da incredulidade, o tema da falta de fé é um tema muito caro ao Evangelho de Marcos. Eles imaginam que conhecem, e quanto mais falam sobre a origem de Jesus, tanto mais eles revelam a cegueira, a ignorância, o desconhecimento, a incredulidade, a falta de fé, a dureza de coração. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos a Nazaré, mas para acolher Jesus. Nazaré é a terra do silêncio. Nazaré é a terra do período em que Jesus passa na penumbra, estudando, maturando, contemplando, observando, sendo aluno, discípulo do mistério da encarnação. Nazaré fala de origens, mas não somente as origens humanas de Jesus, sobretudo a sua origem divina. Nazaré fala de uma família. Jesus maturou a sua vida ao lado de Maria e de José, fazendo a visita anual ao Templo de Jerusalém nas grandes peregrinações, participando da sinagoga no sábado e, sobretudo, naquelas colinas bonitas da Galileia, na intimidade com o Pai. Nazaré, símbolo maior do silêncio, da acolhida do mistério de Deus, da compreensão do mistério da encarnação. Nazaré é terra da contemplação. Nazaré é a origem de tudo, porque aí Deus se encarna, assume a nossa história para salvá-la, para redimi-la. Os nazarenos pretendem conhecer Jesus, pretendem saber qual é a sua origem, mas não conseguem intuir que a origem de Jesus provém de Deus. Aí está a sua verdadeira origem. Filho de Deus. Gostaria então agora de sintetizar estas informações, ajudando-nos a arrumar um pouquinho aquilo que acabei de dizer. Nazaré era uma aldeia sem expressão, com mais ou menos 400 habitantes, perdida nas serras da Galileia e nunca citada no Antigo Testamento. Jesus é conhecido de todos,
e está em meio à sua parentela. O homem simples que não estudou aos pés de nenhum rabi famoso ensina com sabedoria. O carpinteiro, cujas mãos têm habilidade com a madeira, realiza milagres que só podem provir de Deus. Isso gera muitas perguntas. Os parentes e conhecidos ficam escandalizados com sua sabedoria e com o poder dos milagres. É o escândalo da encarnação. Ao afirmar que conhecem a sua origem, na verdade, as pessoas de Nazaré revelam a sua ignorância. Não podem conceber que o Messias provenha de uma origem tão simples e humilde. No esquema teológico de Marcos, aparece então o tema da cegueira, da resistência e da incredulidade. O demônio, as doenças, os espíritos impuros se opõem a Jesus Cristo. Os fariseus, os herodianos, as multidões, os discípulos, os parentes, o povo da aldeia de Jesus, estes não conseguem acreditar nele. Na verdade, eles se perguntam sobre a sua identidade. E Jesus se admira com a falta de fé deles. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.